Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Limberti de literatura e hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a estética neoclássica, tudo bem? Bom pessoal, seguindo a linha do tempo da literatura, a estética neoclássica, também chamada de arcadismo, está logo após o barroco, tudo bem? O neoclassicismo é uma recuperação do classicismo, uma espécie de resposta à obscuridade barroca. E para isso eles vão pegar esse prefixo, né, do arcadismo, a crença na Arcádia. Arcádia é uma montanha grega onde as pessoas iam ficar tranquilas, iam fazer seus piqueniques, contemplar a natureza, e no íntere do desenvolvimento da escola, no 1700, também passou a ser chamada de uma agremiação de escritores, onde eles tinham ali um conjunto de regras que determinavam a sua produção. A ideia colocada aqui é que a fuga das problemáticas da obscuridade barroca, e eu cito, por exemplo, as reformas religiosas que intensificaram as contradições e os tensionamentos na época do seiscentismo barroco, vão aparecer aqui sob a perspectiva do iluminismo. Olha só, então a primeira questão do ponto de vista contextual que aparece aqui é justamente o século das luzes. A luz aqui vai ser uma grande metáfora do racionalismo, ou seja, da ideia da implementação de um pensamento racional em oposição àquele pensamento obscuro, tensionado, vinculado à fé lá do barroco, tudo bem? Então, a razão, experimentalismo, valorização da natureza, enciclopedismo de visão do conhecimento. Olha que interessante, a perspectiva luso-brasileira vinculada à ascensão de Marquês de Pombal está diretamente ligada a uma oposição que nós vamos começar a constituir no iluminismo europeu e aqui no Brasil por conta da Inconfidência, que é essa oposição entre o pensamento liberal e o pensamento monárquico. Lembrar que o neoclassicismo está vinculado ideologicamente ao racionalismo do pensamento liberal, que vai culminar mais à frente na escola do romantismo, na Revolução Francesa na Europa e, no caso do Brasil, a vinda da família real e depois a independência. Veja, no caso do Brasil especificamente, nós temos aqui o apogeu da mineração, a Inconfidência Mineira, o desenvolvimento de um sentimento nacional autônomo. Então, se na Europa nós temos essa perspectiva ligada à ascensão do pensamento iluminista, no Brasil, e isso é curioso e vale a pena do ponto de vista da literatura os alunos sempre levarem em consideração que, tradicionalmente, quando se pensa em barroco, a gente pensa lá nas igrejas, né, de Minas Gerais, etc. Tem sentido? Tem sentido. Porque se você pensar na estrutura arquitetônica das igrejas, elas estão diretamente ligadas ao viés contra-reformista, ao mesmo tempo que você tem um Aleijadinho ou um Mestre Ataíde que estão desenvolvendo a arte barroca. Mas na literatura, em Minas Gerais de 1700, nós temos o arcadismo. Por quê? Praticamente todos os escritores faziam parte do movimento da Inconfidência e eram ligados a um pensamento vanguardista e iluminista europeu. Eles tinham estudado, todos eles, direito em Coimbra, na famosa Universidade de Coimbra, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Eles foram estudar direito em Coimbra e exerciam cargos importantes, como juízes, né, advogados, em Ouro Preto, antiga Vila Rica. Então esse é o contexto aí do arcadismo. Do ponto de vista técnico, lembrar que nós vamos ter uma poesia da natureza, lembrar que a natureza aparece como uma utopia, né, não é uma realidade, lembra sempre que é um lugar onde eles querem chegar, que estava completamente distanciado do contexto problemático que era ainda oriundo do barroco. Então, o pastoralismo, essa ideia do pastoralismo é justamente a projeção de pseudônimos. Vocês vão perceber que os codinomes são muito comuns nos poetas. Então, o Cláudio Manuel da Costa era o Gloucester Saturno, o Tomás Antônio Gonzaga vai ser ou o Dirceu ou o Critilo. Lá em Portugal, o Bocage vai ser o Eumano Sadino. Então, você tem esses pseudônimos como se fosse uma espécie de voz inventada que, ao mesmo tempo, projetava um valor para essa utopia de lugar tranquilo junto à natureza e também os protegia, pois todos eles eram alinhados ao pensamento ideológico liberal em oposição à monarquia, que era o poder vigente. Então, como é o neoclassicismo, retoma-se também, por exemplo, questões como a mitologia grega, né? A ideia da simplicidade, do equilíbrio, da paz, da tranquilidade junto ao bucolismo da natureza, porque o bucólico é aquele espaço completamente em paz, tranquilo, né? Surge então como fundamentos da impressão poética os clichês latinos, né?
Presta atenção nisso, que tem muita questão que coloca lá um poema do Cláudio Manuel da Costa e pede para o aluno determinar, olha, qual o clichê latino utilizado. Então, carpe diem, aproveite o dia. Lembrar que tem uma ação do sujeito, né, um verbo conjugado junto à natureza. O locus amoenus, apenas uma descrição da natureza, o lugar ameno. O auras mediocritas, o equilíbrio áureo, o elogio da vida simples e uma retomada dos princípios do equilíbrio clássico. Fugere urbem, fuga da cidade, aqui ficar atento a sempre um jogo de comparações, tá? Então você tem ali sempre uma descrição da cidade, uma descrição do campo, e aí vai aparecer, claro, uma exaltação do campo. E o inútil truncat, cortar o que for inútil, tudo bem? Ideal de vida simples também. A ideia aqui do pré-romantismo está diretamente ligado, por exemplo, à segunda parte de Marília de Dirceu, onde o Tomás Antônio Gonzaga, por ser um inconfidente, vai ser exilado em Moçambique, então ele já traz um pouco de sentimentalismo. E na segunda parte do escritor Bocage, né, que vai trazer já um mergulho completamente pré-romântico, tudo que era tranquilidade, paz, poesia da natureza, vai virar tempestade, obscuridade, o chamado locus horrendus, né? Vai do locus amoenus para o locus horrendus. A gente considera essa segunda fase do Bocage e a terceira ou segunda parte, depende da edição, do Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, já em uma antecipação romântica. Aqui, né, Cláudio Manuel da Costa, ele é importante porque em 1768 ele publica obras poéticas também, você vai achar com o título Obras Poéticas de Gloucester ou só obras, considerado então o início do arcadismo no Brasil. Tomás Antônio Gonzaga publica Marília de Dirceu e também Cartas Chilenas, tem uma polêmica em relação a esse livro, onde ele faz uma crítica ao mundo que ele vivia em Minas Gerais, Ciclo do Ouro. Critilo manda cartas a Doroteu criticando Santiago, e toda vez que ele fala em Santiago, que é a capital do Chile, ele está falando de Vila Rica, criticando o Chile, ele está falando de Minas, né? E aqui o Basílio da Gama também, ele vai publicar o Uruguai, falar do Tratado de Madrid, a presença já do índio, ou que a gente vai chamar do nativismo épico, acrescenta também um autor importante, que é o Frei Santa Rita Durão, com a lenda de formação da Bahia, que é o Caramuru, né? Bom, aqui nós temos um poema do Bocage, o Eumano Sadino, né, o escritor português, o único representante, que vai trazer elementos típicos aí da sua primeira fase. Olha, quando cai a questão do Bocage no vestibular, fica esperto, ou pede a primeira ou a segunda. Na primeira ele é muito, claramente Arcade, né? Ele fala das flores, da primavera, ele fala dos zéfiros, que é o deus dos ventos, ele fala, enfim, vem lograr comigo, vem ficar tranquilo, vem curtir, vem carpe diem a vida aqui comigo, tudo bem? Então, organizando o pensamento aí, no Brasil, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, os principais escritores, tem Alvarenga Peixoto, outras figuras que vão aparecer. No finalzinho, no ativismo épico, Basílio da Gama com o Uruguai e o Frei Santa Rita Durão, e em Portugal, Manuel Maria do Bocage, tudo bem? Qualquer coisa, tirem as dúvidas com a gente, espero ter contribuído. Vocês vão perceber que do ponto de vista das pinturas aí já tem uma tranquilidade, percebam a natureza presente, o elemento ligado ao mármore, a antiguidade clássica, as vestes sempre com cores claras, esse azul do vestido, os pés descalços, as ovelhinhas, enfim, um outono pastoril ali, né? Tudo bem? Então acho que pensando um pouco nessas características, todo mundo vai mandar muito bem aí nas questões do arcadismo ou neoclassicismo, tá certo? Então um grande beijo aí, pessoal, até a próxima!